Se eu não tenho a capacidade fisiológica de enxergar o mundo 100% da forma que ele é, então eu preciso tirar conclusões daquilo que é benéfico e daquilo que é ruim para a minha vida e o que pode gerar um dano na minha vida aonde eu estou. Então, de acordo com as minhas crenças, de acordo com os meus valores, de acordo com o que eu vejo que é certo ou errado, de acordo com os meus metaprogramas, que é um assunto que a gente não vai falar tão cedo, mas vai falar sobre esse assunto mais à frente. Que metaprograma é a forma como que nós olhamos para o mundo e fazemos o nosso balanceamento do mundo. E tem 64 metaprogramas diferentes. Existem 12 principais ali, que a maioria se encaixa dentro deles, mas que é um formato linguístico. Então esse metaprograma que eu carrego, ele também é um filtro do que eu vou observar ao meu redor, aquilo que vai ser captado e o que eu vou dar importância e o significado que eu vou dar para aquilo. Nossa, é muito conteúdo, Vitor. Tenho que ouvir umas 5 vezes tudo que você falou agora para conseguir captar e memorizar um pouquinho sobre tudo isso. Mas é a realidade. Depois vocês vão ter, vocês têm acesso lá, tá tudo salvo lá, viu gente? As aulas estão gravadas, elas estão salvas na plataforma, vocês podem assistir elas, tá? Hoje nós vamos trazer algumas ferramentas da nossa linguagem e você vai entender algumas palavras que elas são muito poderosas, mas inconscientes durante a nossa conversa. Um ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é a palavrinha mas. Fala comigo, mas. Essa é uma palavrinha que nós usamos ela muitas vezes de uma forma errada e não entendemos qual é o poder do mas. E eu vou ler com você lá na sua página. Tem as perguntas eficazes e depois já vem o poder do mas lá. A palavra mas é uma conjunção poderosa na programação neurolinguística usada para conectar e contrastar ideias, moldando a percepção do interlocutor. Função do mas. Vou ler só as funções aqui principais, ó. Contraste e contradição, redirecionamento do foco, minimização de objeções e redirecionamento positivo. São 4 funções principais que nós podemos trazer ali dentro da palavra mas. Vitor, mas é uma palavra que eu nunca prestei nem atenção. Mas você vai entender hoje o quanto que ela é poderosa para direcionar a mentalidade de uma pessoa. Tanto para intensificar emoções, quanto para diminuir emoções. E é uma palavra poderosa para ferrar a vida de uma pessoa também. Tudo que você vai aprender na PNL, isso é maldade mais uma realidade, tá? Você pode usar muito para o bem, mas você também pode usar para ferrar uma pessoa emocionalmente. Então você toma cuidado com o que você está aprendendo, porque senão você vai usar isso daqui da forma errada, você vai piorar a situação de um outro ser humaninho, porque você não está tendo inteligência emocional. Porém, eu falo isso mais para quem está assistindo lá ao vídeo, porque eu sei que vocês são seres humaninhos. Não para vocês, tá meninos? É quem vai assistir depois. Brincadeira, gente. Se você está assistindo, só presta atenção. O poder do mas, ele tem uma característica de intensificação emocional e diminuição emocional. Como assim, Vitor? Quando nós olhamos para o mas, tudo o que nós falamos e o que vem antes desse mas, ele tem uma intensidade emocional que vai diminuir. E depois do mas, vai aumentar. Como assim, Vitor? Olha só, meu filho chega da prova lá e ele mostra a prova dele e ele tirou 9. E aí eu olho e falo, nossa filho, muito bom. Você foi muito inteligente, mas poderia ter sido melhor. Esse mas, ele diminui a intensidade do que veio antes, emocional, e aumenta e dá foco naquilo que vem depois. Então eu uso o mas para diminuir o que vem antes e aumentar o que vem depois. Então, filho, parabéns, foi muito bonito, você foi, nossa, excelente a sua nota, mas poderia ter sido melhor, se você tivesse estudado mais, você poderia ter tirado uma nota mais elevada, você teria um resultado melhor. Então, eu diminuí aquela intensidade e aumentei a outra que vem logo depois. Essa é uma das funções do mas, só que muitas vezes nós vamos dar feedbacks para as pessoas, conversar com elas, e nós usamos a palavra mas quando não deveria usar o mas. Você foi muito bom e tudo mais, gostei, mas poderia ter sido de uma forma diferente, você poderia ter feito isso no projeto que você não fez. Você acaba tirando a intensidade. É mais ou menos isso, né? Então nós temos... Só que eu posso usar o mas de uma forma positiva? Como seria o mas de uma forma positiva? Pegando o mesmo exemplo da que o Felipe tirou nota 9, você pode falar que tirou nota 9? Deixa eu alucinar. Alucina, esse é o ponto. Mas eu sei que você tem mais capacidade de enganar. Não. Tem uma forma diferente ainda. Tem uma forma talvez não se encaixe tanto nessa mesma
nesse mesmo exemplo. Né? Pode falar. Pode ser quando põe uma situação negativa no início? Por exemplo, Exato. Filha, eu sei que você errou, mas quando você... Aí eu diminuo a intensidade emocional do que veio antes, que é negativo, e melhoro e dou foco naquilo que vem depois. E a gente usa isso. Nós temos essas ferramentas. Quando que a gente não usa? Geralmente quando estamos abalados emocionalmente e aí nós projetamos aquela dor emocional em cima do outro ser humaninho através muitas vezes das frases que eu trago usando mas. Então, se eu estou com raiva, se eu estou mal, se eu estou triste, eu uso muito mas nas minhas linguagens para me manter na minha emoção que eu carrego. O ser humano, presta muita atenção, o ser humano ele tem uma característica emocional que ele não quer, ele busca se manter emocionalmente no estado onde ele está. Então, se eu estou com raiva, é natural que eu estou num pico de raiva, eu não consigo sair da raiva do nada e ir para a alegria, até mesmo porque é uma questão bioquímica. Não dá, é difícil fazer isso. Tem pessoas que não dá, é loucura minha também, é alucinação, porque é uma generalização. Existe possibilidade. Porém, o ser humano, quando ele não tem esse autoconhecimento, esse autocontrole, o que vai acontecer com ele é que ele busca manter a emoção que ele carrega, independente daquilo que ele esteja sentindo. Estou triste. Aí alguém chega para mim e fala assim, nossa, vamos sair, vamos fazer alguma coisa legal. Eu até queria, mas de verdade hoje não dá. Mas, de verdade hoje não. Ela busca se manter dentro da tristeza. Tô com raiva. Aí a pessoa chega e fala assim, meu, não foi nada. O que aconteceu aqui é de boa, é tranquilo. Como não foi nada? Mas aquela pessoa, você viu o que ela fez? Ela fez isso, isso, isso. E a pessoa se mantém emocionalmente no estado que ela carrega. Então ela muitas vezes vai usar o mas para se manter no estado que ela está. Vocês estão entendendo? Eu tava assim, eu tô triste, a pessoa tenta me tirar e eu vou colocar o mas e mais um monte de coisa que me mantém naquele estado emocional. Na nossa ferramenta, o nosso mas, ele vem para diminuir coisas que não são tão boas e dar foco naquilo que é mais positivo. Ou, é basicamente isso, você sempre vai dar foco naquilo que é positivo. Então, mas ele pode ser usado de uma forma elegante, de uma forma que constrói. Quando a gente passar a estrutura de feedback mais profunda, usando níveis neurológicos aqui, o mas ele entra muito. Então tem muitas coisas que a gente está vendo aqui hoje, por exemplo, a gente vai aprender hoje padrões de linguagem ericksoniana, mas sem eu falar para você. O que é exatamente? Eu posso até comentar, falar, isso daqui é um padrão da linguagem ericksoniana que ajuda na mudança mental das pessoas, certo? Primeiro ponto, então, o mas. Contraste. Lá na sua apostila. Mas minimiza a importância da primeira parte da frase e enfatiza a segunda. Exemplo, você fez um ótimo trabalho, mas precisa melhorar em alguns pontos. Então ele minimizou o que estava antes e fortaleceu o depois. Redirecionamento do foco. Mas direciona a atenção, facilitando a introdução de novas ideias. Exemplo, eu entendo o seu ponto de vista, mas gostaria de sugerir uma nova abordagem diferente. Então, em alguns momentos da linguagem, você pode usar, porque o mas não é ofensivo quando eu uso ele de forma elegante. Então, alguém fala algo bem esdrúxulo para mim, que eu falo, esse cara tá viajando no que ele tá falando besteira, e aí eu uso o mas com elegância. E aí eu coloco o mas, eu entendo seu ponto de vista, eu olho também por essa perspectiva, mas você já tentou olhar por esse ponto de vista? Você diminui a intensidade do padrão de pensamento que ele tem, que é uma carga emocional mais elevada, e começa a dar uma sugestão mais poderosa do que vem logo depois desse mas. Ele não desconsidera aquele momento, ele considera, mas ele... Ele diminui. Vocês entendem? Então, olha que simplicidade, numa das palavras mais usadas no nosso vocabulário, porém ela tem um poder gigantesco que muitas vezes nós não usamos ele de forma proposital na nossa linguagem. Então eu estou lá com o meu cliente dentro da minha terapia e ele apresenta um monte de coisa para mim. Sei lá, Vitor, meu relacionamento tá ruim e eu tô quase pensando em terminar. Já não aguento mais, faz 5 anos que eu tô tentando mudar essa jossa aqui e não muda. E aí eu olho para tudo aquilo e falo, nossa, interessante, eu já passei por isso também. Mas você já tentou olhar por esse ponto de vista diferente?
E buscar mais informações sobre esse assunto, talvez você tenha buscado durante 5 anos, mas não buscou aquilo que era correto. Você pode ter feito durante 5 anos algo que não era a melhor opção para vocês naquele momento, até pelo fato de vocês não terem tido tanta oportunidade de buscar ou alguém que te ensinasse. Mas como seria se você hoje aproveitasse esse conteúdo que você tem disponível na sua frente, que eu posso te ensinar, para melhorar a sua relação? Talvez fosse uma parte que melhoraria ainda mais rápido, como nunca melhorou na sua vida. Então eu fui dando um monte de mas, diminuindo a intensidade de tudo que ele falou e colocando mais informações dentro da cabeça dele que ele nunca pensou. Vocês estão entendendo? Não é simples. Simples, porém, é uma coisa a ser trabalhada na minha linguagem. Por isso que eu falo, as pessoas elas não dão tanta importância. Só que a hora que ela entender o poder que existe em cada palavra, às vezes, dita, ela vai colocar. Vou pegar o exemplo do Alan, massoterapeuta. A pessoa chega lá e fala assim, pô, eu tô com mó dor, vivo com dor. Não consigo ter resultado, eu faço a massoterapia, eu faço alguma coisa, mas a dor volta. E aí eu não quero fazer mais nada, aí o Alan chega e fala assim, mas você já pensou em fazer tal tipo de tratamento? Tratamento que ele trabalha. Nesse tratamento, talvez você nunca tenha feito, esse tratamento vai funcionar para isso, isso e isso. É uma forma diferente de você tratar. Eu sei que você não conseguiu tratar lá no passado, mas talvez agora com essa nova técnica desenvolvida e que eu uso e já tratei um monte de gente, para você vai funcionar. Então eu construo a mentalidade nova, intensificando o novo foco da pessoa. Posso fazer isso para venda, posso fazer isso para o que eu quiser. Vocês estão entendendo? Quero mudar a mentalidade de uma pessoa, é a mesma coisa. Não precisa ser só na terapia. Faz com a esposa, faz com o filho, faz com o marido, faz com todo mundo. Usa a linguagem da forma correta. E treine-a. Vamos lá. Tira a música para mim, acho. Minimizações de objeções, ali abaixo. Suaviza críticas e promove uma discussão mais construtiva. Exemplo, eu vejo que você tem boas intenções, mas pode melhorar essa abordagem. Então eu trago ali uma nova visão para a pessoa. Redirecionamento positivo. Transforma percepções negativas em positivas. Pode parecer um desafio, mas acredito que estamos prontos para superá-lo. Então traz essa característica do mas, treina isso durante a semana. Aqui é mais difícil da gente fazer um exercício do mas, não consegui pensar em nada, juro que eu pensei. Eu falei, como que a gente vai treinar o mas? Mas é muito mais uma questão de numa conversa você capta o que a pessoa falou e aplica ali a ferramenta e vai dando novas opções para a pessoa do que qualquer outra coisa. Então é o ensaio mesmo que vai melhorar a sua comunicação. Próximo ponto. Esse daqui é muito legal a gente entender dentro desses motivos dos porquês e como usá-los da forma correta também. Perguntas feitas com porquê. Eu tenho que ter cuidado com o porquê, porque o porquê ele pode ter um tom acusativo. Por quê? Se eu chego para uma pessoa e falo assim, ô Edgar, por que você sentou nessa cadeira? Você entendeu? Eu posso ter um tom ele aguenta o barco. Mas eu posso ter um tom acusativo na minha pergunta. Por que você fez isso? Você não se sente acusado muitas vezes quando uma pessoa faz uma pergunta de porquê para você? Às vezes cônjuge alguém, por que você fez isso? E ela já fecha a cara, porque você já sabe que ela está indignada com aquilo que você fez. Principalmente os reativos. É muito ruim. E eles olham, é bem reatividade mesmo, né? Ele é papum, ele já nem pensa, por que você fez isso? Então essa característica do porquê, ela pode ser também usada de uma forma positiva ou negativa. A pergunta feita para intensificar, assim como mas, eu posso intensificar com o porquê, o motivo e o querer, como a gente muito bem fala dentro desse treinamento, intensificar o querer da pessoa. Por que o querer? Porque o querer, ele se mostra numa fala através de um porquê. Eu faço isso por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. Então ela tem o querer, ele se faz presente através de vários porquês positivos que a pessoa carrega. Vocês estão entendendo? Então ela tem o porquê. Por que vocês estão aqui numa terça-feira às 8h30 da manhã? Você tem os seus motivos. Cada um tem o seu. E aí se eu perguntar o porquê você faz isso, é uma coisa.
Então eu posso perguntar esse porquê e isso vai intensificar, clarificar na sua mente os motivos de você estar fazendo o que você está fazendo. E eu posso perguntar o porquê também com uma intensificação do querer futura. Por que você faz isso daqui todas as semanas para colher qual resultado? Então eu dou uma mesclada na pergunta. É porque lá no futuro, Vitor, eu quero ter esse resultado. Eu quero ser uma terapeuta assim, assim, assim. Eu quero ser eu quero trabalhar no marketing para ser dessa forma. Eu quero atuar na minha empresa não sendo só uma pessoa comum, mas eu quero ser um grande líder e ter ferramentas para trabalhar com as pessoas ao meu redor. Cada um vai ter o seu porquê e você pode ter vários porquês. Vários porquês. Geralmente, quando você vê uma pessoa que ela é intensa em algo, o porquê dela é muito forte. Né? Como o Viktor Frankl traz, ele fala, uma pessoa que tem um porquê muito forte suporta quase qualquer como. Entenderam? Uma pessoa que tem um porquê muito forte suporta quase qualquer como. Então, se eu tenho uma intensidade muito grande no meu porquê, eu vou suportar muita dor para alcançar talvez o meu objetivo. Assim como o Viktor Frankl saiu do campo de concentração. Por que seria uma missão? O porquê, ele vai elucidar permissões e motivos. Tá? Por exemplo, se eu perguntar, por que você não fez tal coisa, Rafa? Por que você não chegou aqui? Por que você não fez tal coisa? Você pode chegar para mim e falar assim, eu não posso, porque eu não posso fazer. Então é um limite que você dá para si mesmo. Tá? Então, a pergunta de porquê... Faltando porquê. Pode ser, porque diminui o querer, não tem um porquê muito forte. Entendeu? Então eu tenho que entender quais são os porquês. Tanto que eu dou atividades, muitas vezes, para os meus alunos e tudo mais, que eu falo assim, o que você deseja na sua vida? Vitor, eu quero abrir tal empresa. Então me escreve pelo menos 10 porquês por que você quer ter essa empresa. Porque daí ele vai clarificando os motivos pelo fato dele fazer. Dentro dos níveis neurológicos, eu vou trazer aqui uma outra ferramenta, tá? Nós temos o ambiente. É legal que a gente ensina e depois reensina. Comportamento, capacidade e habilidade, certo? Um dia vocês vão ganhar essa folhinha aqui, vai estar junto com vocês aí. Mas a gente já trabalhou isso no treinamento de inteligência emocional também. Aqui, tem crenças e valores. Em cada nível existe uma pergunta a ser feita. Aqui é quando e onde. Nessa daqui é o que. Aqui a pergunta é como. Certo? Como que você faz para ter essa habilidade? Em crenças e valores a pergunta é por quê. Quando você faz uma pergunta de porquê para uma pessoa, você vai identificar crenças e valores. Por que você faz assim? É usado também, tipo, eu trabalhei no multinacional que a gente usava lá dentro para encontrar a raiz do problema. 5 porquês. Isso. É excelente, porque daí você vai... Só que ela também serve para você achar a raiz do problema emocional, muitas vezes. Motivação e permissão aqui, Motivação e permissão, tá certo, né? Motivação e permissão. São dois campos que nós vamos identificar com perguntas de porquê, muitas vezes. A motivação está mais ligada a valores e a permissão mais ligada a crenças. Quando eu pergunto para uma pessoa, por que você faz cursos de desenvolvimento humano? Aí eu vou pegar provavelmente um valor da pessoa. Vitor, porque eu quero melhorar a minha vida, porque eu quero ter mais saúde mental, Então ele coloca vários valores que ele carrega. Quando eu falo, por que você não faz tal coisa, provavelmente eu vou achar uma permissão, uma falta de permissão. Por que você faz isso? Aí a pessoa vai falar, eu faço isso porque eu posso e tudo mais, ou por que você não faz? Aí ela vai dar uma permissão, qual é o limite da crença dela? Eu posso ir até aqui. Por que você não ganha 10 mil reais por mês? Por que você não ganha 20 mil reais por mês? Vitor, porque para ganhar 100 mil reais por mês, eu acho que eu tenho que trabalhar muito e fazer tal coisa, e aí o exemplo da Dani, né? Se encaixou com o nosso exemplo lá. Brotou aqui, mas se encaixou. Mas aí entra uma permissão, talvez porque a estrutura não está tão bem feita e ligada de perspectivas diferentes. Então, com uma pergunta de porquê, você pode levar a pessoa ou para a motivação, ou para a permissão, ou para a limitação que ela carrega. Por isso que a pergunta de porquê ela tem que ser muito bem feita. Você pode fazer perguntas de porquê para ferrar uma pessoa. Por que você está triste assim?
Aí a pessoa vai falar o quê? Ai, fulano fez isso. Nossa, e por que o fulano fez isso com você? Ah, você não sabe. Nossa, e por que você tá... e por que você não fez nada ainda para fazer? E aí você faz um monte de pergunta de porquê que detona a vida da pessoa. Você entendeu? Ela vai aprofundando cada vez mais na desgraça dela. Ou eu posso chegar e fazer perguntas de porquê para tirar ela de lá. Nossa, eu tô vendo que você tá mal, mas por que você talvez puder... Vamos pensar em alguma coisa, né? Por que você não faz alguma coisa de diferente? Ou por que você poderia fazer, né? Por que você não faz também está dentro da linguagem ericksoniana, vocês vão aprender isso. Por que talvez você não faz algo que você tanto gosta para sair dessa sensação? E aí a pessoa vai talvez pensar em algo diferente. Você vai dar a informação pelo processo do PSAR, você vai dar uma primeira informação. E aí eu aumento o meu querer de ter esse grupo cada vez maior. Não maior, cada vez mais grupos assim. Quando nós trabalhamos crenças aqui, então, com esse porquê, nós temos que ter cuidado com as perguntas que nós faremos para direcionar uma pessoa para aquilo que vai ser a solução do problema que ela carrega. Então eu posso pegar o porquê e levar para outro campo. Vamos ler aqui algumas funções do porquê. Ó. Exploração de motivação, o que eu trouxe aqui. Motivação que também está ligado a valores. Porquê busca entender as razões subjacentes a uma ação ou pensamento. É utilizado para explorar o por trás das decisões e comportamentos, ajudando a revelar crenças, valores e motivações ocultas. Por que você decidiu seguir essa carreira? Estimula a introspecção e autoconhecimento, permitindo uma compreensão mais profunda das motivações pessoais. Isso pode ajudar a trazer à tona as razões fundamentais que orientam as escolhas da pessoa. Desenvolvimento do pensamento crítico. O porquê, função do desafio. Por quê? Pode ser usado para incentivar a pessoa a refletir criticamente sobre suas crenças ou decisões, questionando suposições, examinando a lógica por trás de seus pensamentos. Por que você acredita que isso é verdade? É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. A pessoa fala algo para você, eu não consigo fazer tal coisa. Por que você acredita que isso é verdade? Ela vai trazer as referências do porquê ela acredita nisso. E se ela traz a referência, você pode dar outras referências. Vitor, por que você acredita que você não aprendeu inglês ainda, outra língua? Porque eu tenho trabalhado muito e eu não tenho tempo para estudar o inglês que eu quero e acabo fazendo outras coisas. Então eu procrastino. Então agora eu mostrei para você o motivo pelo qual eu não tenho feito. E ali eu consigo trabalhar em cima dessa pessoa. Talvez o porquê dela seja verdadeiro. Nossa, Vitor, eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho 5 filhos, sou solteiro, solteira. Eu tenho 2 trabalhos para pagar minhas contas e não tenho mais tempo e eu durmo 5 horas por dia. E você vai olhar para a pessoa e falar, isso daí é mimimi, isso daí é frescura? Não, não é. É uma necessidade, mas ele mostra ali. E nem sempre a pessoa vai ter uma solução imediata para o problema que ela está carregando. Às vezes sim. Né? Às vezes num processo de coaching, a pessoa vai fazer o coaching lá, no coaching primeiro que eles evitam ao máximo fazer perguntas de porquê. Ao máximo, se bobear, nem faz. É mais pergunta dentro do metamodelo linguístico. Nessa pergunta vai sempre trazer, por que você não fez? Vai trazer a desculpa pelo fato da pessoa não ter feito. Mas às vezes é uma desculpa real. Então, por que eu não gosto do processo do coaching, ele cru e 100% lá? Porque ele exclui uma outra realidade do ser humaninho, que às vezes, se ele lutar pelo objetivo dele, que ele está colocando ali, pode ser que ele danifique outra área da vida dele. Pelo fato de não ter feito lá a boa formulação de objetivos, às vezes, e entender, às vezes até o coaching faz uma boa formulação de objetivos, né, com a estrutura, às vezes não também. Às vezes foca só, o que você quer? Eu quero tal resultado, eu quero que minha empresa cresça 50% nos próximos 6 meses. Só que às vezes ele vai ter que abnegar muita coisa importante para alcançar aquele objetivo. E se ele não faz a boa formulação, ele vai acabar danificando. Quando o coaching vai fazer perguntas, ele não usa isso daqui, para não ter essas, entre aspas, desculpas, esses mimimis, né, da pessoa falando, não fez, por quê? Porque fez outra coisa, procrastinou. Então, traz para a realidade isso também. Justificação e defensiva.
Função da justificação. Quando perguntamos por que, podemos inadvertidamente colocar a pessoa em uma posição defensiva, onde ela sente a necessidade de justificar ou explicar suas ações ou crenças. Por que você fez isso dessa maneira? Dependendo do tom e do contexto, isso pode gerar resistência, levando à resposta defensiva, em vez de uma exploração aberta e honesta. Qual que é a diferença entre essa justificação defensiva e o desenvolvimento do pensamento crítico? Aonde que gera um pensamento crítico e aonde que gera uma defensiva? Qual que é a diferença entre quem está perguntando, que pode gerar um pensamento crítico ou pode gerar uma defensiva? Intenção? Intenção de como você está perguntando. Então é o como eu faço a pergunta. A entonação e é a forma como eu me comunico com a pessoa. Então faz muito sentido. Se eu tenho a intenção, eu estou com raiva e a minha intenção é gerar ali, às vezes, um incômodo, até não é a intenção... às vezes ela não é, como eu posso dizer, consciente. Ela é só aquilo que eu estou sentindo e tudo, ou posso ser intencional no tipo da pergunta. Mas eu posso chegar pro Ed e falar, cara, por que você sentou nessa cadeira? Eu olho para ele, vou perguntar no estilo Dani, com muito amor e carinho. Por que você sentou nessa cadeira, Marco? Não é muito mais amor? Mas não tem como você responder bravo com uma pergunta igual... Querido, verdade. Não tem como responder bravo, né, Dani? É muito amor, exala amor na palavra. E aí você olha para aquilo e você fala, cara, é muito carinho, essa pessoa ela realmente quer me ajudar de alguma forma. Ele até levanta. Não é? Não, levanta, não sei. Não é? Obrigado, porque você enriquece muito meu mapa, Dani. A palavra quando. A palavra quando, ela tem uma característica de você trazer um momento correto para algo. Então, por exemplo, é uma condição para que algo aconteça. Vou dar um exemplo. Quando eu tiver R$1 milhão, eu vou comprar a minha casa. É algo condicional, certo? Mas tem um grande problema na comunicação das pessoas, que elas fazem isso muitas vezes de forma negativa para a inteligência emocional dela. Eu vou ficar em paz quando eu terminar o meu trabalho. Ela colocou o quando como uma condição para ter paz. E esse quando é só quando ela finalizar o processo que ela está carregando. Condicionamento. Eu condiciono. O quando ele é condicional. Quando eu tiver tal coisa eu vou ter paz. Quando eu estiver em casa eu vou me sentir bem. Quando eu... E a pessoa ela coloca esse quando de forma demasiada para muitas vezes algo negativo. Certo? Eu posso colocar o quando de uma forma positiva também. Quando eu acordar amanhã eu vou estar tão feliz. Olha que interessante, né? Eu já vou dormir e eu já programo o meu cérebro, a minha mente, mesmo tendo muito trabalho, às vezes dormindo pouco. A pessoa fala assim, vou dormir. Nossa, eu olho para a hora meia-noite, eu tenho que acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Nossa, quando eu acordar amanhã eu vou estar muito cansado. Já ferrou a vida, você entendeu? Ela colocou o comando na cabeça dela do quando. Quando isso acontecer, tal coisa vai gerar o resultado. Só que qual que é o legal do poder do quando? É que você pode condicionar uma pessoa. Eu posso condicionar. O Edgar, ele está pegando um café e quando ele perceber que eu também quero um café, ele vai pegar também um café para mim. Eu quero. Tá aqui, ó, minha xícara. Não é? E quando ele sentar para comer ou tomar o café dele e comer o bolo, talvez, se ele for comer, ele vai se sentir muito feliz enquanto eu estiver falando. Então eu estou, de uma forma inconsciente, condicionando uma pessoa a sentir aquilo que eu quero que ela sinta. Vocês entenderam? Quando você... O Alan, ele é massoterapeuta. Cara, quando você deitar... Obrigado, amado. Quando você deitar na minha maca, você vai se sentir tão relaxado. Ou quando... Olha lá. O Alan fala assim, quando você sair da minha maca, você vai perceber... O Alan pode chegar e falar assim, quando você sair da minha maca, você vai perceber que todas as suas dores vão ter ido embora. Ele condicionou, primeiramente, o pensamento de quando ele sair, mas também já programou a pessoa para não sentir dor. E você vai programando... Filha, quando você estiver estudando, você vai perceber que você vai ficar mais focada. Olha a sutileza que você vai usando quando com as pessoas. Tô lá com um ser humaninho super irritado. Sei lá, familiar. Quando você chegar em casa, a gente pode tomar um café para você dar uma relaxada. Tanto faz o que você vai falar. A mãe não fala, quando você chegar em casa, você vai ver. Nossa, a pessoa já começa a condicionar a dor antes. Quer mais voltar para casa, né? Virar morador de rua, não é?
A palavra quando tem um poder gigantesco se você usar ela para programar a pessoa, principalmente, pode ser para uma ação. Então, quando tal coisa acontecer, você vai fazer isso. Então, eu chego em casa, eu falo para o meu marido, para minha esposa lá, ou para alguém, eu falo assim, amor, quando você terminar de lavar a louça, você pode tirar o lixo? A gente já não fala isso? Você já está condicionando a pessoa a lavar a louça, logo depois tem o próximo ação a ser feita. Amor, quando você vier para a cama, você pode trazer um copo para mim? Um copo d'água para mim? Você já usa. Hã? Não é? Mas agora você fica folgado com mais estilo, entendeu? É menos doloroso. Não é só vai lá, pega água para mim, entendeu? Quando você fizer tal coisa, você pode fazer isso. Então você pode condicionar uma pessoa a ter emoções, ou você pode condicionar ela a ter comportamentos. Sei lá, pega alguém chato lá. Qual que é o comportamento ruim que você não gosta dela? Quando ela vai fazer tal coisa, ela já tem um comportamento ruim. Aí você vai fazer o condicionamento contrário. Ah, sei lá, a pessoa faz muita piada sem noção. Como poderia ficar, amor, quando a gente chegar lá, talvez seja melhor não fazer tantas piadas. O pessoal ali é um pouco mais sério. Você entendeu? Você pode condicionar um pouquinho a pessoa ali. Você pode usar para isso também. E você pode usar para o mal. Eu vou ensinar para vocês como eu falo isso. Por quê? É que você precisa entender que às vezes a pessoa faz isso com você. E às vezes você faz com a pessoa sem perceber que você está fazendo. Se você chegar em casa, por exemplo, a mãe já condiciona para o sentimento negativo. Quando você chegar em casa, você vai ver. Agora, se eu chegar para uma pessoa e falar assim, nossa, quando você chegar no seu trabalho, que aquela mulher lá que fez algum mal, sabe? Que eu contei a historinha aqui, que eu fui aprofundando, eu posso chegar e falar para ela, nossa, quando você voltar amanhã para o trabalho, você vai se sentir tão mal quando você olhar para a cara daquela menina de novo. E aí você está programando a mentalidade dela. Eu fiz isso com você semana passada. Quando você chegar em casa, tal coisa vai acontecer e você vai se lembrar de mim. Funcionou? Eu me lembrei de você, exatamente. Eu condicionei ele de forma proposital. E você vai ter tal e tal e tal ação. Porque você... E aí eu fui dando um monte de porquê. Porque você é isso. Fortaleci a ação que eu queria que ele tivesse. E ele teve ação. E teve resultado. Condicionei. Em quantos minutos de conversa? Menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. Melhorou a vida dele uns negócios que faz 30 anos que ele não consegue melhorar. E ele tem 29 anos de idade. Olha que legal. Vou trazer um pouco mais de consciência aqui pra você. Eu vou pegar o exemplo do Rafa. Eu condicionei o Rafa a lembrar de mim em um momento específico. Mas o objetivo não era lembrar de mim. O objetivo era lembrar do comando que eu tinha dado pra ele num momento específico. Por exemplo, eu quero trabalhar a inteligência emocional de uma pessoa. Eu fiz eu levantei a boa formulação de objetivos da pessoa em relação à parte emocional que ela gostaria de ter mais controle dentro do trabalho dela. Por exemplo, aí ela fala assim, Vitor, eu gostaria de me sentir tão tranquila, paz, em uma energia positiva, porque não dá, Vitor. Meu trabalho é muito ruim, as pessoas falam muito mal, é um puxando o tapete do outro. Ela já condicionou, ela falou como que a mentalidade dela funciona. Fiz uma boa formulação de objetivos e entendi qual é o objetivo emocional dessa pessoa. Olha que ferramenta linda, fácil de aplicar, certo? Você vai chegar pra pessoa, e aí ela vai ter a condição, ela já tem o condicionamento dela. Então sempre que eu olho pra cara do fulano de tal, é uma âncora na cabeça dela, e eu me sinto mal. Sempre que eu ouço a voz do meu chefe, eu ouço o tamanco da pessoa caminhando, e eu já me sinto mal. Ela condicionou, ela ancorou na mentalidade dela um sentimento negativo. Eu posso fazer o contrário com essa pessoa. E chegar pra ela e determinar com ela, fazer ela visualizar algo diferente. Por exemplo, eu quero chegar no trabalho, quando eu chego no trabalho eu já me sinto mal. Quando você chegar no trabalho, como que você gostaria de se sentir? Assim, assim, assim. Agora, só imagina, quando você estiver chegando no trabalho, você olha pra porta do seu trabalho e vem essa sensação positiva. Como que vai ser? E você entra lá feliz e alegre. Por que você vai entrar feliz e alegre no seu trabalho? Agora pergunta de por que boa. Por que você vai entrar feliz e alegre no seu trabalho? Você já colocou lá, ela falou que ela vai entrar feliz e alegre, e aí você já condicionou a cabeça dela. Agora a visão dela o que está latente a porta do trabalho é a âncora para o sentimento positivo. Condicionei o Rafa. De que forma? Quando você ver tal coisa ruim acontecendo, você vai fazer tal e tal coisa. Você vai agir com amor, vai fazer isso, isso e isso. Então eu estou condicionando as pessoas a todo momento, usando a palavra quando. Fala comigo, quando? A pessoa sai da terapia, a Adri está lá atendendo o cliente dela. Quando você sair daqui, você vai perceber que o mundo é igual. E as pessoas vão olhar para você e vão fazer as mesmas coisas negativas que sempre fizeram. Agora, quando isso acontecer, como você vai escolher agir? Como você vai escolher se sentir? Eu condiciono a pessoa com quando. Quando isso acontecer, é o gatilho, novo gatilho na cabeça dela que está sendo implantado, e logo depois vem um novo sentimento ou comportamento. Entenderam? Então, quando gera condicionamento para comportamentos. O principal você pode fazer nos 3 pontos. Lembra que a gente fez a ferramenta do PSAR? E a gente praticou ela na primeira vez que eu fiz com a Tuca. Eu apliquei com quem? O PSAR foi com o Alan? Não foi com o Alan. Foi com o Alan? Você pegou o exemplo do pastor dele. Isso, pensamento, sentimento e comportamento. Você pode condicionar com o quando nos 3 pontos principais do PSAR, que daí o resultado é simples. Então, quando... Eu faço muito isso, tá? Se eu colocar aqui, pensamento também... E eu uso muito, tá? Eu só não falei, mas você pode até anotar isso, tá? Que não está aí. Condicione a pessoa dentro do PSAR.
Quando tal coisa ruim acontecer, qual que é o primeiro pensamento que vai vir na sua cabeça? Aquilo não é meu. Por exemplo, a pessoa pode falar, quando o fulano de tal gritar comigo, eu vou pensar, aquilo não é meu. E como você vai se sentir em relação a isso? Eu vou me sentir leve, tranquilo e em paz. E como você vai se comportar? Eu vou ficar de boa na minha, ouvindo ele dar o chilique dele lá, e eu vou ficar na minha paz, sorrindo para ele, e talvez ele fique com mais raiva de mim ainda. Pronto! Então, o que você falou para mim agora, aí você repete o que a pessoa falou. O que você falou para mim agora é que quando o fulano de tal gritar, você vai ter pensamentos de que aquilo não é seu, que você vai se sentir em paz, e você vai se comportar de uma forma leve, suave e até sorrindo? Sim? Ok, então quando isso acontecer, você vai perceber que isso vai ser a coisa mais natural para você possível. Você condicionou a mente da pessoa. Gente, é simples. É uma conversa de 2 minutos, 5 minutos, você condiciona a pessoa a ter um novo padrão. Vocês estão entendendo? Está trazendo consciência? Vocês estão gostando do aprendizado? Sim.